A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos o Salmo de número 51. Se você é uma pessoa que já lê a Bíblia há algum tempo e você conhece a história do Salmo 51, você sabe que ele foi escrito, como está escrito aqui na epígrafe do Salmo, ele foi escrito por Davi quando o profeta Natan foi falar com ele a respeito de um pecado que Davi havia cometido e que Davi não havia se arrependido. Ele encobriu o pecado e seguiu a vida achando que ia ficar tudo bem. Então, quando ele adulterou com Batseba, num dos momentos mais terríveis da vida dele, no sentido de pecado, no sentido de se afastar de Deus, no sentido de agir contra a vontade do Senhor, ele é repreendido pelo profeta Natan, e aí então ele se arrepende. E quando ele se arrepende, ele então escreve esse salmo. E se você não conhece essa história, você pode acompanhá-la lá em 2 Samuel capítulo 11 e capítulo 12. A gente vê logo no começo do capítulo 11 que Davi estava no lugar errado e na hora errada. Os reis haviam saído para a guerra. Davi mandou Joabe e não foi para a guerra. A arca foi para a guerra junto com Joabe, junto com os seus homens, e Davi ficou no seu palácio. E quando ele levanta da cama, no meio do dia, ele vai até a janela, vê uma moça tomando banho. Ele pergunta para os seus empregados quem era a moça. Ele é informado que Batseba é a esposa de Urias, que estava na guerra lutando. E ele manda chamar a moça e ele se deita com a moça. E o que acontece é que a moça engravida. Aí Davi, ele bola um plano. Ele manda trazer Urias da batalha, ele manda uma carta, manda trazer Urias. E o que é que Davi pensa no seu coração? Bom, ele vai chegar em casa depois de tanto tempo longe, vai se deitar com a esposa dele. A mulher já está grávida, né? Porque a Batseba havia mandado aviso para Davi de que ela estava grávida, né? Foi por isso que ele bolou esse plano. E então ele vai achar que o filho é dele, não é mesmo? Esse foi o plano de Davi. Só que o que ele não contava que fosse acontecer é que Urias, quando vem da batalha, por sentir a importância do que estava acontecendo, ao invés de sair da presença do rei e ir para sua casa, deitar com a sua mulher, comer, descansar, ele deita junto com os soldados à porta do palácio. E aí Davi manda chamá-lo e diz: por que você não foi para casa descansar, fica com a sua esposa? E Urias fala para ele: a arca do Senhor está lá no meio da batalha, meu senhor Joabe está na batalha, como que eu vou descansar e me regalar com a minha esposa, sendo que, vamos dizer assim, os meus homens, né, os soldados estão lá. Tipo assim, ele se sentiu indigno de usufruir esse tempo de descanso, já que os seus camaradas estavam na guerra. E aí Davi percebe que não ia conseguir fazer, né? Ele tenta embebedar Urias, não funciona. Então, Davi tem um outro plano. Ele manda uma carta para Joabe, que era o responsável por Urias, e fala assim para Joabe: coloca Urias na frente da batalha para que ele seja morto na guerra. Assim acontece, Urias morre e aí Davi tem uma brilhante ideia. Pela terceira vez ele pensa: ok, depois que passou os dias de luto de Batseba, ele tomou Batseba para ser esposa dele. O menino nasceu, ou seja, passaram-se tipo 9 meses até que o bebê nascesse e a vida seguiu. Durante todo esse tempo, aí, gente, eu me lembro do Salmo 50 que nós meditamos ontem, né, com Asaf. Deus estava em silêncio. Deus não estava falando nada, mas Deus estava vendo tudo. E aí, então, no capítulo 12, Deus levanta um profeta chamado Natan e faz com que esse profeta vá falar com Davi. E Natan vai falar para ele uma história. E Davi se sente extremamente irado com aquilo que Natan está falando. E quando ele fala: não, esse homem que cometeu esse ato, ele deveria ser punido. Aí então Natan disse: quem cometeu esse ato foi você. E ali Natan fala, né, de uma sentença que Deus dirige diretamente, não uma sentença, meus queridos, mas Deus traz uma palavra para Davi do tipo assim: eu te ungi rei sobre Israel. Ele fala isso no versículo 7, lá do capítulo 12 de 2 Samuel. Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? E a Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon.
E aí Deus sim traz a sentença sobre Davi, sobre aquilo que ele havia feito. Diante deste momento, ele então percebe o seu pecado. Ele se arrepende profundamente. Ele percebeu que não ia ficar tudo bem na presença de Deus. Ele não ia conseguir encobrir diante dos homens e diante de Deus, né? O pecado dele podia ter ficado maquiado diante dos homens, mas com Deus não funciona assim. Então é neste contexto que o Salmo 51 é escrito. E nós vemos aqui, no Salmo 51, um Davi arrependido. Um Davi envergonhado, um Davi buscando o favor de Deus, sabendo que ele não é digno. Muito diferente do Davi que tramou tudo aquilo que tramou em relação a Urias, em relação a esconder o pecado dos outros e tudo mais. Então, vamos começar? Versículo número 1 do Salmo 51 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. E aqui nós lemos apenas 3 versículos, mas a gente vê por 5 vezes, né, a palavra minha e o meu, que está falando do pronome possessivo de primeira pessoa. Então, Davi está realmente reconhecendo que a transgressão é dele. A culpa é dele, o pecado é dele. E no versículo 1, quando Davi diz, apaga as minhas transgressões, a palavra no hebraico se refere realmente em apagar. Apagar como você apaga uma lousa ou apaga algo que está escrito no caderno. Claro que nós sabemos que o pecado, ele era coberto no Antigo Testamento. A ideia de apagar o pecado é algo que nós conhecemos por causa da Nova Aliança. Quando a gente lê lá em Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14, fala assim, quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu vida em Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu pregando-a na cruz. Aqui está falando de apagar, né, o escrito da dívida, coisa que não era conhecido no Antigo Testamento, em que o pecado era apenas coberto, mas aqui Davi está desesperado pedindo, Deus, apaga. Por favor, Deus, apaga, né? Claro que ele reconhece, a misericórdia é tua, é o teu amor, porque eu não mereço isso que o Senhor tem para oferecer. Continuando, verso 4. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Só um pouquinho. Aqui Davi, ele dá um passo a mais na direção do arrependimento, e ele nos ensina algo. Ele pecou contra Urias. Ele matou um homem inocente. Um homem inocente sofreu por causa do pecado de Davi. Só que aqui Davi percebe que ele não pecou somente contra Urias. Ele pecou contra Deus. E o que isso nos ensina? Que a pessoa que está próxima a nós é feita imagem e semelhança do Senhor. E que antes de nós intentarmos o mal contra qualquer pessoa, nós devemos nos lembrar quem é o seu Criador. Nós não temos direito de tratar a outra pessoa mal. Nós temos que ter isso muito vivo na nossa mente, meus queridos, porque é tão fácil na hora do nervoso nós tratarmos mal, nós julgarmos, nós falarmos, nós queremos a nossa justiça própria. E essa pessoa é servo do outro, é filho de Deus, ele que seja julgado pelo Senhor. Nós não temos o direito de tratar alguém que é imagem e semelhança do Senhor de maneira reprovável. E aqui ele diz, Pai, eu pequei contra ti. Seguindo, verso 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei, ou mais alvo do que a neve, né? Você já deve ter ouvido que existe até um louvor, né? Que diz alvo mais que a neve. O esopo, meus queridos, era um pequeno arbusto, né? Que ele era usado para aspergir sangue ou água para purificação. E quando fala aqui de purificar com esopo, pode ter referência em 2 momentos, né? Em Levíticos 14, 6 e 7, em que havia a purificação do leproso, né, quando ele era curado, ou quando havia o contato com cadáveres, também era necessário se purificar. E a gente pode ver isso lá em Números 19, do verso 18 a 19. Então, aqui Davi está
tornando semelhante o pecado dele com algo que ele precisava realmente ser purificado, ser limpo, porque apesar de ter passado tanto tempo, quando você vai ler lá, gente, o neném nasceu, né? A criança nasceu. Então, pelo menos 9 meses, Davi tocou a vida, né? Numa das anotações, num dos autores que eu consultei, diz que foi em torno de 1 ano. Vamos dizer assim, Deus deu 1 ano para que ele se arrependesse, se retratasse, fizesse algo, e Davi ficou pianinho. Davi não fez nada, né? E a gente nem pode julgar Davi porque nós somos iguaizinhos a ele. Se não é o Senhor falar conosco através do Espírito Santo, muitas vezes a gente quer pecar e não quer se arrepender das coisas, né? É somente o Espírito Santo mesmo para nos convencer daquilo que não deve. Agora, quando fala aqui, e mais alvo que a neve serei, tem um versículo lá em Isaías capítulo 1, versículo 18 até o versículo 20, que fala sobre isso. Deus chama, através do profeta Isaías, o povo para ir falar com ele a respeito dos pecados. Na versão revista atualizada, que eu amo muito, fala, vinde, arrazoemos. O Senhor fala assim, venha arrazoar comigo, traga-me as tuas razões, traga-me as suas causas. Na nova versão internacional, diga, venha refletir comigo, né? Vamos pensar juntos. Então diz assim, venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ou alvos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra, mas se resistirem, se rebelarem, serão devorados pela espada, porque o Senhor é quem fala. E ele está dizendo isso aqui em Isaías, meus queridos. Veja que não é com a intenção de dar uma sentença como uma sentença irreversível, mas de dizer, volte desse caminho errado e coma o melhor dessa terra. O desejo do Senhor nunca é, de maneira alguma, simplesmente julgar e destruir. O Senhor não se alegra, nem que o ímpio se perca, quanto mais aquele que é chamado na aliança do Senhor. Versículo 8. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E aqui nós vemos Davi pedindo que Deus faça algo novo. É como se dentro dele, meus queridos, apesar dele não ter confessado o seu pecado, se arrependido, se consertado diante de Deus antes, uma vez que a ficha dele caiu, é uma expressão antiga, se você é jovem, você não sabe o que é cair a ficha, mas tudo bem. Uma vez que ele entendeu e ele se arrependeu, ele sabe que somente o Senhor pode criar algo puro dele. Somente o Senhor pode fazer algo novo. Paulo, lá em Romanos capítulo 7, ele fala algo sobre a nossa natureza, meus queridos. A minha, a sua e a de Davi. Versículo 18 de Romanos 7 fala assim, sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não o faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. E quem disse isso, meus irmãos, foi o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o escritor de tantos textos que falam ao nosso coração. Agora, 1 Coríntios 9, versículo 27 diz, contudo, esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então, Paulo, ele não se conformava com a sua falibilidade. Ele sabia que ele era pecador? Sim. Ele sabia que muitas vezes o bem que ele queria fazer, ele não fazia e depois ele precisava se arrepender diante de Deus e consertar o seu caminho? É verdade, né? E foi o que ele disse, foi o que nós acabamos de ler lá em Romanos. O bem que ele queria fazer, muitas vezes ele não fazia. Mas todos os dias ele esmurrava o seu próprio corpo, né? No sentido de fazer morrer a sua natureza carnal para fazer a vontade de Deus. E assim somos eu e você. Todos os dias, quando eu e você acordamos, a gente tem que tomar a decisão de viver o nosso dia sobre essa terra de acordo com a vontade de Deus. E, se possível, não ficar como Davi, na hora errada, no lugar errado. Nós temos que ser muito prudentes e espertos. Se eu e você, nós fizermos coisas que nos deixem próximo ao precipício, gente, a probabilidade de cair é muito maior. Então, aquele que se acha em pé, né, que ele acha que está firme,
tem que cuidar para não cair. E nisso, em todos os sentidos. Nós temos que ser cuidadosos com o nosso trabalho, na criação dos filhos, na nossa santidade, no nosso casamento, com as coisas de Deus, no ministério. A nossa vida tem que ser dia a dia entregue ao Senhor. E Davi vai falar, gente, a mesma coisa que Asaf falou no salmo anterior. Ele vai dizer, o Senhor não está se importando com os sacrifícios apenas. Porque quem inventou a ideia dos sacrifícios e do sangue que cobriu o pecado foi Deus. Então não é que Deus não queria que fosse feito. A questão é que Deus queria que os sacrifícios fossem oferecidos com o coração, com o arrependimento, com o coração contrito. Vamos continuar que a gente vai chegar lá? E você vai ver o que eu estou falando. Piriri pororó, verso 11. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Por que Davi pediu isso? Porque o rei antecessor a ele foi Saul. E Davi viu diante dos próprios olhos dele, Saul ser rejeitado e o Espírito do Senhor se afastar de Saul. E o espírito maligno atormentar Saul. Davi tocava para que o demônio que atormentava, para que o espírito maligno que atormentava Saul fosse embora. Então, esse versículo 11 faz sentido para Davi. Nós podemos entender também porque lemos a Bíblia e sabemos a história, mas porque Davi viu qual era a consequência de um coração que não se arrepende. Verso 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então, verso 13, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. O que é que Davi estava pedindo aqui? Davi estava dizendo assim, Senhor, devolve a minha alegria, porque quando eu olho para o meu pecado, a tristeza me consome. Mas se o Senhor me devolver a alegria da minha salvação, eu vou ensinar o seu caminho e eu vou trazer os pecadores de volta para o Senhor, porque eu vou testemunhar, eu vou falar daquilo que o Senhor fez na minha vida. E aqui, meus queridos, eis uma lição preciosa. Você vai pecar? Infelizmente, em algum momento você vai pecar. E eu também. E o que a gente faz com isso? A gente se arrepende, a gente volta do caminho, a gente muda de vida e a gente usa o nosso testemunho pessoal para ajudar outros. Davi fez isso. E não somente Davi. Lucas, capítulo 22, verso 32, Jesus vira para Pedro e fala assim, contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Porque Pedro estava dizendo, né, que ficaria com ele, coisa assim. E daí fala, quando, porém, você se converter, fortaleça aos seus irmãos. Então, Jesus estava dizendo para Pedro, quando tudo isso passar, você se converter dos seus caminhos, né, que você fortaleça os seus irmãos. Por quê? Porque naquilo que eu e você, nós caímos, aquilo que foi a nossa luta, aquilo que foi o nosso vale, aquilo que foi o nosso pecado, aquilo que foi a nossa cura, aquilo que foi a nossa derrota, pode servir para que a gente seja caminho de bênção na vida de outras pessoas. Porque assim como Deus fez na nossa vida, Deus pode fazer na vida de outras pessoas. E é isso que é testemunho. Não é nada diferente disso. É quando eu caio num lugar e eu me levanto em Cristo, que eu posso fazer exatamente o que Davi pediu aqui. Eu vou ensinar os pecadores para que se voltem para ti. Verso 14. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Porque a culpa, gente, fica no pescoço da gente quando a gente está em pecado, né? Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Bom, já falei sobre isso, né? Davi não estava dizendo que Deus não se alegrava dos sacrifícios e holocaustos, porque Levítico e todos os sacrifícios que foram ensinados na palavra de Deus e holocaustos foram ensinados assim que Deus disse que era para fazer. Mas, versículo 7, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Contrito é arrependido. Agrada a Deus é um coração arrependido. Arrependido de verdade, né? Não tratar Deus igual bobo, em que você fica toda hora caindo no mesmo pecado e a gente observa que, na verdade, não há arrependimento, né? O que Deus se agrada é de um coração arrependido. Finalizando o versículo 17, fala, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. E nós finalizamos a leitura do Salmo 51 aqui. E eu te convido, em nome de Jesus, caso você esteja como Davi, né? Cometeu um pecado,
não confessou ele diante do Senhor, conseguiu encobri-lo de uma maneira que ninguém sabe, né? Eu quero te convidar a se consertar com o Senhor, né? Faça uma oração. Pergunte para o Senhor: Pai, existe algo que eu fiz diante do Senhor que entristece o teu coração ou que eu ainda estou fazendo e que eu trato como se fosse um pecado de estimação? Né? Seja aqueles pecados que você faz, querido, e que de repente só trazem problemas para você, né? Por exemplo, você fala palavrões, você fala palavras que amaldiçoam dentro da sua casa. Isso é pecado. Na tua boca deve haver somente palavras abençoadoras. Se você tem a mania de falar palavrões, de praguejar, de amaldiçoar, peça perdão a Deus e abandone esse hábito. Se você tem como pecado de estimação fazer algo que não atrapalha só você, atrapalha os outros, né? Você muitas vezes é egoísta, você só se preocupa com você não escuta as pessoas ao seu redor, tudo tem que ser do seu jeito. Bom, você precisa falar com o Espírito Santo de Deus, porque se essa for a condição, talvez você nem saiba que você é assim. E você está sendo usado como um instrumento do inimigo para não trazer aquilo que Deus tem para você, que é a bênção. Agora, se você tem cometido um pecado, como esse de Davi, uma coisa grande, um adultério, uma pornografia, você tem visto coisas que não agradam o Senhor, Deus está falando com você através desse podcast. Abandona isso, se arrepende. Deus está de braços abertos, esperando um coração quebrantado, um coração arrependido. Jesus Cristo já morreu na cruz por você. Há perdão para todo aquele que está arrependido. E você pode se voltar desse caminho e você pode pedir ajuda a Jesus Cristo para não cair mais nesse pecado. Comece fazendo aquilo que depende de você. Se é um adultério, termine esse relacionamento. Se afaste dessa mulher casada, se afaste desse homem casado. Se é qualquer outro tipo de coisa, você está roubando, pare de fazer isso. Faça cessar. Tome uma decisão hoje. E se arrependa diante de Deus e peça ajuda ao Senhor para você não continuar pecando. Porque Jesus te ama, Ele tem um plano para a tua vida. E se você abandonar isso aí, você pode, como diz as Escrituras, comer o melhor dessa terra. Que Deus abençoe muito você em nome de Jesus. Se o bom Deus permitir, nós nos vemos, vocês me escutam, né? Nós não vemos nada. Você me escuta amanhã falando do Salmo 52, se Deus quiser. Deus te abençoe.